Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou explicar as atividades da página 197 a 199 do livro didático Buriti. Vamos lá? A atividade é sobre ortografia, terminações em an e ão. Questão 1. Leia esta estrofe do poema Quem sempre foi, sempre será. Os políticos prometem, se ganhar a eleição, se mentiram no passado, no futuro mentirão. Letra A. Sublinhe os versos em que apareçam as palavras passado e futuro. Então, aonde que você vai encontrar as palavras passado e futuro? Na última e na penúltima linha. Você vai sublinhar o verso inteiro, ou seja, a frase inteira. Não só a palavra passado e nem só a palavra futuro. O verso inteiro, tá bom? Letra B. Nesses versos, que verbo está relacionado a essas palavras? Então, que verbo que está relacionado à palavra passado e que verbo está relacionado à palavra futuro? Aí vocês vão olhar lá na frase. A frase é: se mentiram no passado, no futuro mentirão. E letra C. Esse verbo está conjugado em que pessoa gramatical? E vocês vão ter que relembrar as explicações que eu já dei aqui sobre primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, ou primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural ou terceira pessoa do plural, tá? E aí vocês vão ter que relembrar isso aí. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha no vídeo sobre verbos lá para relembrar quais são as pessoas gramaticais que tem. Primeira, segunda e terceira do singular e do plural. Letra D. Como o verbo foi escrito para indicar passado? Esse verbo, como que ele foi escrito para indicar passado? Como o verbo foi escrito para indicar futuro? Qual a diferença na escrita dessas duas formas verbais? Qual a diferença? Já diz lá no título, hein? A atividade é sobre o que mesmo? Terminações em? Então, já é uma dica. Questão 2. Escreva uma regra para a escrita das formas verbais que você estudou. Aqui você vai escrever a regra que você identificou aí nessas terminações. Lembrando que a atividade é sobre terminações em an e ão. Então, é sobre essas formas verbais que você vai escrever a regra. Ou você pode colocar, a regra é porque palavras escritas de tal forma, com final tal, é do passado. Palavras escritas com final tal, é do futuro. Ou você pode criar uma regra que essas palavras estão no singular ou no plural, estão em primeira, em segunda ou terceira pessoa. E aí você vai criar da forma que você achar mais fácil para você entender das próximas vezes, tá? Questão 3. Complete as frases com o verbo entre parênteses na forma adequada. Fique atento à terminação. A terminação que a gente está estudando é final an e ão, tá? Então, não se esqueçam disso. Letra A. Ontem as crianças sem jantar. A palavra que você vai ter que colocar aqui nessa linha é dormir, mas não é escrita dessa forma. Você vai escrever da forma adequada. E aí a gente vai observar algumas coisas, algumas dicas na própria frase. Tá falando ontem, ou seja, passado. Então a gente sabe que é um verbo que a gente vai usar do dormir do passado. E tá falando as crianças, ou seja, mais de uma. Então está no plural. Então é uma dica. A gente vai escrever o verbo dormir no passado e no plural para as crianças. Então, qual é a palavra certa que a gente vai colocar? Dica, é dormirão com a OTIL no final ou dormiram com a AM no final? E aí a gente tem que prestar atenção aí, se é passado ou futuro. Letra B, amanhã os pássaros, frutas com a ração. Então, é comer o verbo. Olha, vamos novamente prestar atenção nas dicas da própria frase. Amanhã, futuro, os pássaros, plural. E vamos fazer isso na letra C e na letra D. Sempre prestando atenção na dica que está na própria frase, se é plural, se é do singular. E também as palavras que estão entre parênteses. Página 198 e 199 é uma atividade bem bacana. Aventura espacial. Ajude o astronauta a completar sua missão espacial. Resgate as caixas de suprimentos, completando as palavras com izar, com S, ou izar, com Z. Para chegar à nave espacial, complete as frases escrevendo os verbos no passado ou no futuro. Então, primeiro vamos começar com as palavras, com izar, com Z ou izar, com S. Se você tiver dúvida nessas escritas, procure um dicionário, que com certeza vai ajudar você a encontrar a escrita correta das palavras, tá? Mas improvisar. Vamos fazer então com a primeira palavra aqui, o exemplo, com a palavra improvisar.
Será que é com izar com S ou izar com Z? Vocês sabem? Acertou quem falou que é improvisar com izar com S no final. É isso mesmo. Agora, na página 99, tem as frases, onde o verbo está entre parênteses. Então, amanhã, os meninos refletir sobre os desafios de hoje. Amanhã está no futuro e os meninos estão no plural. Ou seja, eu vou ter que procurar lá o verbo no plural e no futuro. Qual é o verbo? Será que é refletirão ou refletiram com a M no final? Vamos ver? Amanhã os meninos refletirão sobre os desafios de hoje. Então, olha aí, é com a OTIL no final. Essas foram as dicas das primeiras palavras. Vocês vão conseguir realizar as próximas atividades observando bem essas dicas e os verbos. Página 198 e 199 é uma atividade bem bacana. Aventura espacial. Ajude o astronauta a completar sua missão espacial. Resgate as caixas de suprimentos, completando as palavras com izar com S ou izar com Z. Para chegar à nave espacial, complete as frases escrevendo os verbos no passado ou no futuro. Então, primeiro vamos começar com as palavras, com izar com Z ou izar com S. Se você tiver dúvida nessas escritas, procure um dicionário, que com certeza vai ajudar você a encontrar a escrita correta das palavras, tá? Mas, improvisar. Vamos fazer então com a primeira palavra aqui, o exemplo, com a palavra improvisar. Será que é com izar com S ou izar com Z? Vocês sabem? Acertou quem falou que é improvisar com izar com S no final. É isso mesmo. Agora, na página 99, tem as frases, onde o verbo está entre parênteses. Então, amanhã, os meninos refletir sobre os desafios de hoje. Amanhã está no futuro e os meninos estão no plural. Ou seja, eu vou ter que procurar lá o verbo no plural e no futuro. Qual é o verbo? Será que é refletirão ou refletiram com a M no final? Vamos ver? Amanhã os meninos refletirão sobre os desafios de hoje. Então, olha aí, é com a OTIL no final. Essas foram as dicas das primeiras palavras. Vocês vão conseguir realizar as próximas atividades observando. Bom, espero que vocês tenham entendido aí como realizar essas atividades e realize com muito capricho. Até a próxima. Beijão!